pessoal, muito bom. Eu já estava com saudade, né, de dar aula, né? A gente está em recesso desde dezembro. Foi o mês de janeiro, eu estava comentando antes aqui nos bastidores, talvez alguns tenham ouvido, né? A gente trabalhou muito esse mês de janeiro com relação ao que tem acontecido no mundo, no próprio Irã, né? O Irã foi o tema da semana passada, o tema dessa semana é a Groenlândia e na semana retrasada foi a Venezuela, né? Não que a questão do Irã, a questão da Venezuela tenham perdido relevância, mas as manchetes dessa semana estão centradas na Groenlândia. E muito do que eu vou falar hoje, e os demais colegas, né, inclusive amanhã o professor Gunther, professor e amigo, né, também colega de SPM vai falar amanhã, tem relação com essa agenda, com esse cenário geopolítico, não apenas do Irã, mas do sistema internacional como um todo, né? Então é muito bom começar o ano, né, a primeira aula do ano, digamos assim, falando de um tema que eu vejo que é importante para a gente entender o que está acontecendo hoje, né, no Irã e que tem implicações globais. Eu gosto muito de falar nas minhas aulas de História de Relações Internacionais que os anos 70, né, a transição dos anos 70 para os anos 80, tem guarda algumas semelhanças com aquilo que nós estamos vendo hoje. O que nós estamos vendo nesse momento não necessariamente é apenas uma transição, mas talvez até uma ruptura, né? Como o próprio primeiro-ministro do Canadá falou hoje, lá em Davos, na Suíça. É uma ruptura do sistema, é uma mudança, mas que traz uma mudança, um shifting point, né? Um ponto de mutação, um ponto de transformação. E é isso que aconteceu no Irã, ali nos anos 70, e boa parte do sistema internacional entre os anos 70 e os anos 80, né? E ali o marco, né, o marco-chave é 19 a Revolução Islâmica, também chamada de Revolução Iraniana, né, naquele país, e que vai mudar, eu diria, muito a configuração do Oriente Médio e, por conseguinte, do sistema internacional. O Amaro já apresentou os professores de Relações Internacionais da SPM, onde eu também coordeno o NENAM, né, que é o Núcleo de Estudos e Negócios Americanos. Amanhã o professor Gunther estará aqui, ele coordena o NENOM, que é o Núcleo de Estudos e Negócios de Oriente Médio, né? E contribuo sempre aqui com o Leon, né? Tenho essa satisfação de ter essa parceria já completando um ano daqui a pouquinho com o Leon, poder, né, compartilhar o conhecimento, compartilhar algumas experiências também no âmbito das relações internacionais. Bom, pessoal, qual é a nossa agenda de hoje, né? Por favor, já peço, quem tiver alguma dúvida, pode me interromper, colocar ali na caixinha de perguntas, né? Eu posso interromper e fazer essa dinâmica, ou deixo para o final também responder aquelas perguntas que vocês fizerem aí ao longo da apresentação. Então, essa é a nossa agenda, né? Primeiro, falar um pouquinho da contextualização histórica do Irã no século XX, né? A antiga Pérsia, como era chamada, a importância, né, de se entender essa transição da Pérsia para o Irã, né, a formação do Estado moderno iraniano, como foi esse fim da dinastia Pahlavi, né, a monarquia iraniana, o Shah da Pérsia, como era conhecido, e também um pouco sobre o projeto de modernização trazido pelos ayatollahs, mas, né, com essa ruptura, né, uma modernização que rompe com a secularidade, ou seja, aquela separação que se tinha entre a religião e o Estado, e é trazido tanto que o Irã se torna uma república teocrática, né? Fala também sobre um tema que me é muito caro, né, a questão da economia política do petróleo, qual é o papel do petróleo para a projeção internacional do Irã desde os anos 50, né, desde o golpe de 53. O petróleo ele ocupa um lugar de destaque no Irã, tanto no Irã monarquista, como no Irã já sob a tutela do regime dos ayatollahs, e como isso criou também uma cultura de dependência externa daquele regime que se instaurava, então, a partir de 1979. Vamos trazer também um tema que eu acho muito interessante, né, quando a gente fala de relações internacionais, para sair um pouco da veia política e da veia econômica, falar um pouco sobre a dimensão social, a dimensão cultural, né, pré-1979. Muito provavelmente vocês já se depararam, né, com imagens de como era o Irã antes da Revolução Islâmica. Era um país que tinha marcos
era os Estados Unidos, que passam, depois de 79, seus grandes adversários, né? E tinha, então, essas marcas do Ocidente muito visíveis na sociedade iraniana e principalmente na elite iraniana, né? Então, falar um pouquinho sobre isso e como essas transformações sociais, né, e foram tensionadas a partir da instauração da Revolução Islâmica e o papel também do clero xiita, ou seja, o papel da religião na condução dos temas sociais. Tanto que hoje, quando a gente fala de Irã, um tema recorrente, né, é a questão da polícia moral, a polícia dos costumes, né, que é praticamente um aparato de Estado que serve justamente para fiscalizar, monitorar, ou aquela expressão que a gente usa muito em relações internacionais, fazer o oversight da sociedade. Se a sociedade está cumprindo com aquelas normas de caráter religioso instauradas pelo Estado. Que é justamente o que nós estamos observando agora, né? Nesse contexto de manifestações do Irã, que será tratado pelos colegas amanhã e na quinta-feira. Essas manifestações elas têm muito um caráter econômico, né? Um descontentamento da população com o desenvolvimento, né? Ou, aliás, o não desenvolvimento da economia iraniana, mas também é uma pressão com relação ao Estado, né? Esse papel que o Estado controlador, o regime autoritário, enfim. Um outro tema que a gente vai trabalhar também, né, são as relações externas do Irã antes da Revolução, esse alinhamento estratégico que ele possuía com os Estados Unidos, as relações pragmáticas que tinha com o Estado de Israel, e como isso vai eclodir posteriormente numa transformação, né? Vai colocar o Irã como um regime de antagonismo, de oposição, principalmente ao Estado de Israel, mas também aos Estados Unidos. E, finalmente, a gente vai falar, né, sobre a questão dessa a crise do regime do Shah, né, a dinâmica revolucionária, como se processou, e entender como essa revolução de 79 ela traz alguns desdobramentos, né, na reconfiguração do Estado, na política externa iraniana, no papel do Irã. E aí eu paro, né, e isso será continuado amanhã pelo professor Gunther, né, depois da Revolução. Então aqui a gente fala até a Revolução, entender um pouquinho como era este Irã e quais são as raízes do Irã de 2026 naquele Irã pré-1979. Então, essa é a agenda de hoje, tá, que nós vamos abordar. E para começar, eu trouxe, né, fui até atrás dessa bandeira que tem se tornado o símbolo dos manifestantes iranianos fora do Irã, porque este símbolo ele é proibido hoje no Irã, né? É a bandeira da Pérsia, a bandeira durante, né, adotada durante a monarquia do Shah, né, que tem o leão, né, e o arco, desculpa, o leão, o arco e o sol, né, que representava a monarquia, ela tem sido utilizada como um símbolo dos manifestantes. A gente viu na semana passada manifestações até com uma grande adesão em Londres, por exemplo. Teve aquele manifestante que subiu o prédio da embaixada iraniana em Londres, tira a bandeira do Irã e coloca essa bandeira antiga. Então, ela tem se tornado como um símbolo. Teve aquele movimento, né, do Elon Musk no Twitter, o X, né, de trocar o emoji da bandeira do Irã. Então, hoje, se você for no Twitter, vai aparecer esse emoji, né, que também é diria, um comportamento de um ator não estatal, mas que apoia uma questão estatal ou paraestatal, né? Então a gente tem que entender que esse Irã, antes de 1979, ele é um Estado, né, que passa por profundas transformações de ordem social, cultural, política, econômica. Era outro país, de uma maneira muito didática e muito objetiva. A gente tem que entender que esse Irã, né, até a década de 70, muito se perdeu, ou muito se transformou, se a gente se compara ele com o Irã de 2026. Até mesmo o nome muda, né? A gente passa de Pérsia, depois o próprio Irã adota esse nome, né? Como Irã, República Iraniana, República Islâmica do Irã. Então, o nome do país acaba se modificando. Então, essas estruturas elas vão passar aí por profundas transformações nos últimos 40 e 50 anos. Se a gente tivesse aí a capacidade de uma máquina do tempo, né, eu acho que fazer sempre essa analogia nas minhas aulas e voltasse
lá para Teherã de 1978, um ano antes da Revolução, a gente ia se deparar com um outro país, com uma outra sociedade, né, com uma outra estrutura social e política, mas que algumas coisas permaneceram até os dias de hoje. A principal delas, o sentido de identidade iraniana ou de identidade persa, como nos traz a literatura. Então, esse Irã antes de 79, né, a gente vai ter um contexto já prévio à Revolução Islâmica, né, de um questionamento da própria monarquia, né, que é nessa brecha, nesse gap, que o Khomeini, né, ele consegue voltar para o Irã, volta do exílio, tem uma adesão por parte da sociedade, até boa parte secular, e consegue acelerar o processo de deposição da monarquia, né? Que no seu final, eu diria ali nos últimos suspiros da monarquia iraniana, era uma monarquia autoritária, né? Ela estava, né, se utilizando do aparato do Estado para a repressão, algo que a gente encontra algumas semelhanças nos dias de hoje com o regime dos ayatolás, e a gente vê uma transição de dois modelos de Estado. Imagino que aqui a gente tem muitos alunos de RI e de direito, né? Entender que a gente não tem apenas uma transição de governo, nós temos uma transição da forma de Estado. Nós estamos saindo de uma monarquia que, no seu final, torna-se autoritária, secular, ou seja, separa a figura do Estado, a figura da religião, para uma república de base teocrática. Eu diria, é uma mudança de 180 graus. A gente sai de um ponto e vai para o outro, com uma velocidade que nós encontramos poucos paralelos na história do sistema internacional. Vamos fazer um paralelo, eu gosto sempre de trazer isso também, com o Brasil. Lá em 1889, a gente vai ter a proclamação da República. O Brasil sai de uma monarquia constitucional, torna-se uma república, mas que mantém ainda no início da república um sentimento monárquico, mantém partidos vinculados à monarquia, né? A gente tem até hoje, 2026, um movimento, claro, muito pequeno, monarquista no Brasil, né? Ele faz esse soft landing, como a gente fala. Claro que tem todas as especificidades do Brasil, mas o Irã não, ele dá um salto, né, na qual a sociedade ela é quase colocada num liquidificador político, né? Sai de uma monarquia autoritária secular e entra numa república de base teocrática que rapidamente se torna autoritária também, mas são autoritarismos com características diferentes. Essa é uma palavrinha-chave da minha apresentação de hoje, né? Para a gente guardar. Autoritarismos com características diferentes. Nós vamos ter também nesse Irã, antes de 79, né, uma redefinição das fontes da legitimidade política, ou seja, o que era a figura da autoridade do Shah e depois dos ayatolás, e da própria inserção internacional do Irã, né? E que vai trazer, por fim, então, impactos, eu diria, duradouros na ordem regional do Oriente Médio. O Oriente Médio, enquanto conceito, inclusive, passa a ser ressignificado a partir da Revolução Islâmica de 1979. Estou aqui na parte da introdução ainda, pessoal, né? E por que é importante, né? Em que pese a minha área de pesquisa seja Estados Unidos, seja geopolítica, né? Seja mais a questão ocidental, mas quando o Vitor e o Augusto vieram com esse convite, eu achei interessante falar do Irã enquanto um objeto de análise em relações internacionais, e eventualmente ciência política, direito. O Irã é muito interessante porque a gente identifica conceitos, eu diria, fundamentais das relações internacionais no que aconteceu no Irã ali nos anos 70, né? Então, além de ser um caso paradigmático, todos os manuais, todos os livros de relações internacionais trazem a Revolução do Irã, né, como uma revolução antissistêmica, ou seja, ela sai de uma ordem, de uma lógica das relações internacionais em um contexto de Guerra Fria, né, em que a gente vai ter as duas grandes potências com interesses diversos no Irã, né, mas não acaba se tornando uma proxy war, como a gente viu em vários outros lugares do sistema internacional naquele momento, né? Então, é um caso de estudo muito interessante, né, que abre um precedente depois para outros casos, já nos anos 90, a guerra na Bósnia, no Kosovo, Ruanda, enfim, né, que foge à lógica sistêmica e traz,
né, pela primeira vez, eu diria, pós-Segunda Guerra Mundial, uma intersecção, né, muito interessante entre política doméstica, religião e geopolítica. Se hoje a gente fala de Oriente Médio e traz esses componentes, seja em Gaza, seja na Arábia Saudita, seja no Egito, Primavera Árabe, na Síria, no Líbano, até mesmo no Estado de Israel, né, a gente tem um precedente com o Irã que conseguiu congregar essas três dimensões, né? Fala de questões de política interna, ou seja, de comportamento da sociedade, o papel da religião, um papel majorado, né? Saímos de uma estrutura de Estado secular para uma estrutura teocrática, num período de tempo muito curto, e traz a questão geopolítica, ou seja, a questão das relações internacionais per se, tá bem? Então, a gente também não pode desconsiderar isso ao longo da aula de hoje, mas também das próximas duas aulas, que quando a gente fala de Irã, não tem como separar ou isolar essas variáveis: política doméstica, política interna, religião e geopolítica. Porque se lá adiante o Irã desenvolve, por exemplo, ou tenta desenvolver um programa nuclear, ele vai invocar esses três elementos para defender. A política doméstica, como mecanismo de legitimidade, digamos assim, a religião, como uma tentativa de defesa, né, daquele regime teocrático xiita, né, e a geopolítica para posicionar o país enquanto um ator, uma potência regional, buscando, almejando se tornar uma potência global, como define, por exemplo, os próprios ayatollahs, né? E é interessante a gente trazer o Irã como esse objeto de análise, porque a gente vai perceber que é uma revolução naquele momento em que, em que pese ela desejava uma mudança de regime, ela também contestava uma ordem liberal ocidental, né? Então, se toda a discussão que a gente vai ter nos anos 80, nos anos 90, nos anos 2000 e agora, com mais força, nos anos 2020, né, sobre essa disputa Oriente-Ocidente, e aí a emergência de conceitos como mundo pós-ocidental, desocidentalização, enfim, a Revolução Iraniana, ela é uma revolução que ela dá esse pontapé inicial, né? De novo, em um contexto de bipolaridade naquela época, né? De plena Guerra Fria, e que vai ser central, então, para esses debates que a gente faz, né, no âmbito das relações internacionais, sobre soberania, autonomia, poder estrutural. Tem uma autora que eu gosto bastante, como eu sei que tem alguns alunos aqui que eu vi no chat, né? Então eles já sabem quem eu vou falar agora, né? Que é Susan Strange. Susan Strange, ela escreve duas obras que eu acho centrais, né? O State and Market and the Retreat of the State, na qual ela traz o conceito de poder estrutural, né? Ou poder estruturante, dependendo da tradução, na qual esse poder estrutural são formas, quatro formas na quais o Estado pode se estruturar ou pode estruturar o seu poder. E o Irã vai, de uma maneira ou outra, tentar estruturar a sua presença, a sua performance internacional a partir dessas dimensões. Que é algo que eu vou explorar aqui ao longo da minha palestra de hoje, da minha aula de hoje. Bom, um pouquinho de história, né? É sempre importante, né? Se eu fosse falar aqui da história da Pérsia, eu precisaria de 5 aulas, ia ter que pedir para o Augusto aqui uma semana, só para falar de história da Pérsia, né? É uma das civilizações mais antigas, tá? É um dos berços da civilização, lembrando aqui geografia, né? O Irã, fronteiriço ao Iraque, ali é um encontro de civilizações entre Ásia Central, Oriente Médio, o Extremo Oriente, a Europa, né? Então, o Irã é um país que eu acho muito interessante porque ele faz fronteira com os grandes blocos civilizacionais e ele acaba sendo uma grande base civilizacional, né? Hoje, se o nosso sistema de alfabeto numérico, né? Nosso sistema de comunicação visual, enfim, ele vai ter uma das suas raízes, né, justamente hoje, onde é o Irã moderno. Então, ali é um encontro de civilizações. De novo, eu sempre digo, em um dia, quando o Irã se estabilizar, voltar a ser uma democracia, for possível visitar, é um país que eu tenho muito interesse de visitar. Assim como eu tinha no Azerbaijão, que eu visitei alguns anos atrás, que é um dos outros encontros de civilizações que faz fronteira com o Irã.
porque ali eram as grandes rotas comerciais, né? Então, o Irã, ou a antiga Pérsia, ela se forma a partir desse encontro de civilizações, né? Então, se a gente olhar para esse caldeirão cultural que é o Irã, a gente vai ter sim uma predominância de grupos de persas, mas a gente vai ter curdos, árabes, outras minorias étnicas, vamos ter os turcomenos, né? Ou túrquicos, melhor dizendo, vamos ter uma pequena população cristã tradicional, né, primitiva, vamos ter aí de 6 a 7 grupos diferentes, 5 a 6 etnias diferentes, que vão formar aquilo que é o Irã, né? Então, é um caldeirão cultural muito interessante, tem uma herança cultural, né, hoje patrimônio mundial da humanidade, né, mas que, ao longo da sua história, passou por transformações políticas, passou por ingerências externas, né, e chegamos ao século XX. Então, resumi aqui alguns milênios de história, né, alguns séculos de história, melhor dizendo. A gente chega no século XX com essa estrutura, né? Uma fragilidade estatal, uma dificuldade de coesão estatal herdada, né, pela antiga dinastia Kahar, né, ou Qajar, no português, que tenta, de uma maneira ou outra, tentar formar aquilo que seria o Estado do Irã, o território do Estado do Irã, né? Mas, de novo, com uma pressão dos seus vizinhos, pressões, né, das grandes potências coloniais, sobretudo franceses, ingleses, né, os britânicos, ali no final do século XIX, que vai causar uma perda de autonomia decisória, né, e que fragiliza o Estado no seu momento de afirmação. Mas, gente, isso não é exclusivo do Irã. A gente vai ver isso praticamente em todas as nações, né, do... Aqui uma pergunta, certo, depois eu já respondo aqui, vejo que já temos perguntas. A gente vai ver esses movimentos não exclusivamente no Irã, eu diria em todos os países que naquele momento, início do século XX, estão se formando na Ásia Central, no Oriente Médio, nas Américas, parte do continente africano, né? Então, é um Estado que nasce frágil e ele vai usar aquele remedinho, né? Sendo também muito didático aqui, que todo mundo usou, inclusive o Brasil no começo do século XX, o nacionalismo. Ele busca na raiz nacionalista uma resposta à ingerência estrangeira e uma tentativa de formação de uma identidade nacional, né? De construção de uma identidade nacional nacionalista, né? Na qual essa monarquia, que herda, né, uma fragilidade estatal, que tem as bênçãos, digamos assim, das grandes potências, vai se utilizar desse nacionalismo para a criação de uma identidade, mas também para a modernização daquela sociedade. E aí é o grande salto que o Irã vai dar ali nas primeiras 5 décadas do século XX, né? Com um ingrediente que eu vou mencionar daqui a pouquinho, chamado petróleo, né? Então, essa história do Irã no primeiro quarto, né, a primeira metade do século XX, é uma história que ela é compartilhada pelos seus vizinhos. Se a gente pegar a história da Arábia Saudita, estava até lendo ontem sobre isso, no livro que devo terminar agora, né, sobre geopolítica e sobre conflitos atuais, estava lendo a parte da Arábia Saudita e do Iêmen. E aí me chamou a atenção que a história do Iêmen, a história da Arábia Saudita, em que pese as questões, né, nacionais, enfim, as famílias que vão comandar esses países, o Catar, posteriormente, Emirados Árabes, são histórias muito semelhantes, né? Em que herdam um Estado frágil, um território que precisa ser controlado, se beneficiam da disponibilidade de petróleo, né? E por meio do petróleo conseguem afirmar a soberania do Estado. Veja, estou vinculando as 3 questões: território, soberania e autonomia, né? Que é fundamental para a existência de qualquer Estado, né? Se um Estado não apresenta autonomia, não tem soberania e não tem uma capacidade, né, de afirmação e de projeção do sistema internacional, ele se torna um Estado frágil, né? É o exemplo que nós estamos vendo exatamente agora, nesse comecinho do ano de 2026, né? Então, a gente vai ter, né, uma afirmação dessa dinastia Pahlavi, né, que é uma centralização política, tanto no Reza Shah e depois no Mohammed Reza Shah, né, e agora a gente vem
o Reza Pahlavi, né, como o herdeiro que tenta se colocar como uma figura de liderança dos manifestantes. É o que eu vou falar aqui no finalzinho da palestra, né? Mas a gente vê essa figura do Shah, essa figura do monarca, né, como uma figura de centralidade política, de centralidade do Estado. Então, o Estado se projetava naquele monarca. Mas alguém pode perguntar, tá, professor, mas a rainha da Inglaterra não fez isso? Mas veja bem, no Reino Unido nós estamos falando de uma monarquia constitucional, né, que consegue colocar o parlamentarismo como afirmação da sua identidade política, né, e traz uma estrutura democrática ocidental. No Irã, a gente vê uma outra questão. A gente vê uma monarquia que herda uma estrutura fragilizada, com diferentes grupos étnicos, que tenta trazer essa modernização via Ocidente, né, e tenta adaptar as suas instituições para aquele contexto, né? Então, esse projeto estatal que a gente vai identificar no Irã nessa primeira metade do século XX vai combinar algo que eu acho muito interessante para analisar não apenas o Irã, mas quase todos os países da região. Um misto de um nacionalismo secular e uma valorização da herança persa, pré-islâmica. E olha que interessante, até vou destacar aqui, vou ver se eu tenho a minha canetinha. O Augusto sabe que eu gosto de usar minha caneta aqui. Vou usar o azul do Grêmio, né? Uma subordinação institucional do clero xiita ao Estado. Para mim, isso aqui é a questão central. Até fazer um asterisco aqui. É a questão central para nós entendermos o Irã da primeira metade do século XX até praticamente a Revolução da década de 70, né? Então, um pilar que vai sustentar esse Estado iraniano, né, monárquico, é o nacionalismo secular, ou seja, a identidade, aquela bandeira que nós vimos ali no primeiro slide, a valorização de uma herança persa, seja lá o que isso signifique, né? Se a gente for pegar a antropologia, vai entender que a herança persa é um combinado de outras civilizações, porque lembra que eu falei no começo, o Irã, a antiga Pérsia, é um encontro de diferentes civilizações, Extremo Oriente, árabes, túrquicos, europeus, outros grupos minoritários da Ásia Central, da Eurásia, que vai, dentro, né, uma dessas sementes, vai criar aquilo que seria essa identidade persa, né? E subordina o clero xiita ao Estado. Ele subordina as autoridades religiosas ao Estado. E hoje, o que nós temos no Irã pós-revolução? É uma subordinação do Estado às autoridades religiosas. Inverte-se, ou invertem-se os polos com a Revolução Islâmica. Mais uma vez, uma revolução que acontece numa velocidade muito rápida, né? E ele vai levar adiante uma modernização verticalizada, ou seja, de cima para baixo, conduzida pelas elites, né? Uma modernização top-down. Então, não é por acaso, quando a gente vê essas fotografias, né, vê imagens do Irã até a década de 70, era, né, nos grandes centros urbanos, como Teherã, por exemplo, a capital, muito semelhante a uma cidade norte-americana, uma cidade europeia, né, que traz esses valores ocidentais como uma forma até mesmo de inserção do Irã no sistema internacional, né? De modernização daquela sociedade, de valorização nacionalista, de uma herança persa, mas que é vinculada ao sistema internacional. Eu gosto muito já falei nesse país anteriormente, e falo mais uma vez, é um país que é interessante, se você quer imaginar como é que seria o Irã, né? Se fosse um Irã secular, se fosse um Irã que não tivesse acontecido a revolução, claro que não tem como a gente prever o passado, né? Mas é o Azerbaijão, né? Pelo que a história nos ensina, o Azerbaijão manteve essa secularidade, teve o nacionalismo, claro que teve a questão soviética, né? Ele se desprende da União Soviética com a queda dos soviéticos em 1991, né? Mas o Azerbaijão ele seguiu muito aquele caminho que o Irã parecia seguir, né? Até 1979. Então, mas como é que seria o Irã? Vai para o Azerbaijão. Eu acho que seria um exemplo, um paralelo interessante, né? Até questão de encontros civilizacionais,
a questão secularizada, enfim. Eu acho que é interessante, né, de pensar como um exemplo, claro, dadas as suas características, dadas as suas especificidades, de como o Irã talvez teria continuado. Com a diferença que o Azerbaijão é uma república e o Irã, naquele momento, era uma monarquia. Deixa eu só limpar aqui as minhas anotações. Deu, para poder avançar aqui. Deixa eu só ver que horas são, pessoal, para eu não me perder aqui no horário. E Augusto também me avisa, porque eu estou sem relógio aqui, então se eu tiver muito perto já do final ou no começo, me alerta. Bom, como é que se deu esse processo de modernização, né? Como eu já falei anteriormente, é uma modernização que ela tem um viés autoritário, né? Durante a monarquia, nos anos finais da monarquia, principalmente, né? Então, é uma modernização por meio do Estado, né? Que vai expandir o seu aparato burocrático, militar, coercitivo, né? Então, esse é um cuidado que nós temos que ter quando a gente, né, compara, né? Comparações em relações internacionais são sempre muito sensíveis. Ah, mas o Irã dos ayatollahs em 2026 e o Irã do Shah da Pérsia dos anos 70 eram Irãs completamente diferentes. Eram, mas talvez tenha um elemento em comum, a questão da autoridade, a questão do aparato autoritário, né? Principalmente se a gente olha esse momento de crise da monarquia, né? Em que o aparato burocrático e militar ele não vai abrir mão da capacidade de coerção da sociedade, né? Então, cuidado com esses paralelos. Imaginar, o Irã até 1970 era um exemplo de democracia, respeitava os direitos humanos, os grupos minoritários. Cuidado, até a segunda página, né? Então tem que ter eu diria, essa sensibilidade analítica, né? É claro que a gente vai ter um Estado pós-1979 que vai violar direitos humanos, que a gente vai ver a repressão da sociedade, restrição à liberdade de imprensa, as manifestações, tudo isso que a gente está acompanhando hoje, né? E uma outra característica desse período de modernização pré-Revolução Islâmica é uma industrialização pesada, financiada pela renda petrolífera. O petróleo será o grande motor do crescimento econômico do Irã até os anos 70 e depois dos anos 70, né? E a gente vai ter no Irã, naquele período, um crescimento econômico, mas sem necessariamente ser acompanhado de uma institucionalização democrática, né? Lembra muito a Venezuela que nós vimos até recentemente com o ditador Nicolás Maduro, né? Que vai se utilizar do petróleo, vai tentar modernizar a sua economia, cria uma dependência excessiva no petróleo, mas a gente não vê uma institucionalização democrática. Muito pelo contrário, é que nós temos testemunhado até agora, né? Então o Irã ele vai entrar naquele combo de países, como Venezuela recentemente, o próprio Iraque, né? A Síria, anos mais tarde, a Arábia Saudita, anos mais tarde, o Egito, enfim, né, talvez a única exceção de regime democrático na região seja Israel e depois, em determinado momento, o Líbano e a Jordânia, com seus asteriscos, né, vai entrar naquela dicotomia, né, da modernização pelo petróleo, mas sem uma institucionalização democrática, né? Então, que vai ser depois mantida pelo regime do Khomeini e do Khamenei depois de 1979, que traz essas tensões, né, entre uma modernização material, né, e a exclusão política. Então, aqueles grupos que se opunham à figura do Shah, à figura da monarquia, à figura das elites políticas iranianas, barra persas, eles são excluídos, né? E aí, justamente esta exclusão, ela vai abrir espaço para a revolução. Essa é uma palavra que a gente tem que ser. Foi um professor de história meu, do ensino médio, que falava sobre isso, né? A exclusão é um pré-requisito para a revolução. Ah, professor, você está dizendo que todas as revoluções surgiram a partir de um processo de exclusão? Não necessariamente. Mas o inverso é verdadeiro. Sempre que você tem uma figura, grupos excluídos que se organizam, que tem algum tipo de financiamento externo, que tem algum tipo de identidade em comum, eles conseguem criar uma figura revolucionária, que é o que a gente viu no Irã, né? Aqueles grupos que se sentiram marginalizados,
excluídos, né? Posteriormente, abrem o espaço para o retorno do Khomeini, o retorno do regime dos ayatollahs, essa quebra da vinculação do clero ao Estado, né, que vai inverter, vai polarizar o Estado que ficará vinculado ao clero, e aí a gente tem o estopim com a Revolução em 1979, né? Então, não quero dizer que a modernização levou à revolução, mas quando a modernização ela acaba sendo excludente, ela acaba sendo autoritária ou coercitiva, ela abre um espaço, ela abre uma brecha para a revolução. Que aí, pessoal, não querendo dar um spoiler do que vai ser falado amanhã e na quinta-feira, é mais ou menos o que nós estamos vendo hoje no Irã, né, atualmente. É um processo de, eu não diria de uma exclusão, né? Mas grupos marginalizados, grupos perseguidos, grupos censurados têm buscado construir uma coesão que pode levar, sabe-se lá quando, não temos bola de cristal, ao enfraquecimento do regime e a sua deposição. Tá? Então, essas brechas, elas surgem. A gente viu isso no Irã, vimos no Iraque, vimos na Síria, vimos na Tunísia, vimos no Egito, né? A Primavera Árabe está aí para nos rememorar dos fatos mais recentes, tá bem? Bom, algumas características, né, que nós vamos ter na sociedade iraniana pré-1979, né? Para além do componente político, para além do componente econômico. Nós vamos ter uma sociedade fortemente influenciada por esse projeto de modernização trazido pela monarquia, justamente para sua sobrevivência e sua vinculação ao Ocidente, né? Em que a gente vai ver essa urbanização e ocidentalização das elites, né? É um momento, sim, de uma revolução, para não fazer um paralelo, né? Mas de uma transformação da sociedade iraniana, né, em que a gente vai ter ampliação da educação superior, das classes médias urbanas, né, do grau de instrução da sociedade iraniana, principalmente nas grandes cidades e nas cidades médias, né, e até uma transição do rural para o urbano, né? Então vai ficar muito marcado. Aí um outro paralelo me lembra muito a China, né? O que a China passou mais ou menos na mesma época, esse contraste entre os centros urbanos modernizados e as áreas rurais tradicionais, né? Então, você vai ter para a época, né, uma Teherã moderna, urbanizada, com essas características ocidentais, né? E você vai ter uma área rural tradicional, empobrecida, subdesenvolvida, né? Que vai ser muito marcado, né? E que também vai ser um componente mais adiante para essa exclusão e principalmente para a revolução que vai se instaurar, né? E aí se percebia naquela época, né, o nome do autor agora, eu estava lendo recentemente, né? Ele fala sobre, lembrei, é uma autora, livro muito bom, inclusive, O que eu não contei, da Zarna Fizi, tá? Que ela conta como é que foi a saída do Irã quando os ayatollahs tomou o poder, né? Ela comenta sobre essa percepção que se tinha ali, 75, 76, os anos prévios à Revolução, de uma ruptura cultural e até mesmo moral que era associada ao regime do Shah. Ela traz isso nesse livro. Eu recomendo muito, é um livro publicado em português, tá? O que eu não contei, Azar na Fiz. Eu li muitos anos atrás esse livro e li recentemente, até para relembrar algumas questões da sociedade iraniana, né? Então, se tinha uma percepção, até mesmo entre as elites iranianas, de uma ruptura cultural, né? Que aquela identidade persa, que foi tão resgatada desde o começo do século, ela se perdeu, ela se enfraqueceu, né? Justamente pela modernização, né? E justamente por esse caráter moral, né? Associado à figura do chá, né? Tanto é que, e ela conta isso no livro, e outros autores vão contar, se não me engano, Perry Anderson, acho que fala sobre isso, não lembro quem é o autor, ou Fossa Aerto, um dos clássicos fala sobre isso, que a gente vai ter o finalzinho do regime monárquico, do regime do Shah,
já com uma posição que não era vinculada aos ayatollahs, mas que também queria o resgate da sua identidade, né? E aí os ayatollahs voltam com o resgate da sua identidade nacional. Muda o nome do país, né? Muda o nome do país, e acho que esse é um caso interessante da gente relembrar, né? Então, essa percepção de ruptura não era percebida apenas pela oposição, mas também por parte dessas elites que já estavam descontentes com o regime. E aí a gente chega no petróleo, né? Veio, até que tem uma pergunta aqui, talvez eu já venha responder essa pergunta, né? O participante anônimo mandou aqui, vou falar sobre isso agora, né? A questão da Anglo-Persian Oil Company, né? Ou seja, o uso do petróleo como um fator primeiro de modernização do Estado, mas depois de desestruturação, né? De estruturação do Estado e da própria sociedade. Tá? Então, vou responder nesse slide no próximo pergunta ali que enviaram. Aqui a gente tem uma imagem, né? Sobre o que era essa Anglo-Persian Oil Company, né? Era uma companhia que explora com capital, sobretudo britânico, né? Com uma parte do Estado iraniano como investidora, né, como detentora do direito de exploração, né, o petróleo como um elemento central da economia política iraniana. Então, não era apenas para a subsistência do Estado, mas era também para a manutenção do regime, né? E aí a causa de todos os males, como alguns colegas falam, né? A questão de quando a gente coloca todas as nossas fichas no petróleo, né? A gente coloca todas as nossas apostas no petróleo, né? Sim, ele vai trazer um retorno que vai aprofundar as questões de desigualdade, tem a própria questão do Mossadegh depois que a gente vai falar, né? Que vai ter uma insatisfação política, né? Sobre essa distribuição da renda petrolífera, mas, ao mesmo tempo, o petróleo é utilizado como um símbolo de soberania, um símbolo de autonomia, né? Veja bem, isso nos lembra muito o que a gente viu na Venezuela, né? A PDVSA, a Estatal de Petróleo da Venezuela, utilizada como um símbolo nacional, um símbolo de soberania, primeiro pelo Hugo Chávez, depois pelo Nicolás Maduro, né? Como um símbolo de autonomia. E isso não é inédito na história. O Irã vai fazer o mesmo, né? E vai usar isso como uma moeda de troca. Só que isso também contribui para esses conflitos internos, né? A gente começa a ver uma população rural, né? Que justamente, lembrando, a produção de petróleo no Irã é onshore, certo? Então, a gente começa a perceber e offshore também, mas mais onshore. A gente vai começar a perceber uma população rural que se sentia marginalizada, excluída, sem perceber aquele crescimento, aquela modernização, urbanização que os grandes centros tinham, que a elite tinha, isso começa a plantar um sentimento de exclusão, que depois vira esse sentimento de revolução, né? E no caso da Anglo-Persian Oil Company, a gente vai identificar também, já ali nos anos 50, mas principalmente nos anos 60 do Irã, uma subordinação daquele Estado, que vinha de uma fragilidade, vinha de uma reconstituição do regime monárquico, né, a uma subordinação a uma economia internacional do petróleo, né, assim como outros países o fizeram. Qual é a grande diferença no caso do Irã para a Arábia Saudita, né? Qual foi o papel do clero nesse processo, né? A família Saud ela consegue manter uma relação com o clero, que é também é outra característica. O Irã é xiita, a Arábia Saudita é wahhabita, né? Então, consegue ter uma relação distinta no caso saudita do caso iraniano, né? Que depois até vão se tornar os grandes rivais, os grandes adversários no Oriente Médio. Então, essa subordinação ao petróleo também é um dos mecanismos de vinculação, né? Parafraseando a socióloga Saskia Sassen, é um dos mecanismos de vinculação da sociedade do Estado iraniano à economia internacional, mas que também não também vai trazer um conflito interno pela sua distribuição, sobre os lucros do petróleo, né? Sobre essa renda do petróleo, de novo, que não é exclusiva do Irã, né? Mas que vai ser um dos componentes para a revolução alguns anos mais tarde. E aí a gente chega ao caso do Mossadegh, né? Foi uma liderança política, né? Que
vai surgindo um momento, né, conturbado, né, um dos momentos conturbados da história iraniana pré-revolução, na qual a gente tem ali a nacionalização do petróleo, né, como afirmação da soberania, mas que em 1953 ele acaba promovendo, né, não apenas ele, mas a figura que ele representava, né, talvez o primeiro movimento de contestação da figura do Shah, da figura da monarquia, né, daquela identidade que buscava se consolidar naquele momento, né, e que vem já como um movimento nacionalista muito forte, que depois vai ser retomado pelos ayatollahs nos anos 70 e posteriormente com a consolidação da República Teocrática, né? E naquele momento, 53, a gente vai ter, com esse golpe, com essa tentativa de golpe, né, uma expressão não apenas de um imperialismo informal, mas principalmente de um questionamento, né, da presença da Anglo-Persian Oil Company no país e do próprio petróleo na economia iraniana, né? Acho que o primeiro momento, e a Nafisi conta um pouco sobre isso no livro, né, é, que os iranianos se questionam essa dependência do petróleo, né? E veja bem, a gente está falando dos anos 50, pessoal, a gente não está em 1990, nós estamos em 2000, nós estamos em 2020. Então, são nos anos 50 em que já havia uma preocupação, né, com relação à presença de uma companhia estrangeira, os interesses britânicos e norte-americanos na região, no país, né, e também como isso poderia provocar até uma desestruturação daquele Estado que começa fragilizado, né? Só que isso é o efeito adverso, né? Digamos assim, a gente vai ter um reforço do autoritarismo do Shah, né? E a erosão da legitimidade interna, ou seja, se questiona ali em 1950 qual é o papel do monarca, qual é o papel do Shah, qual é o papel da, da elite política iraniana. Tanto que é um nome que depois é resgatado, né, é relembrado, melhor dizendo, não resgatado, pelos ayatollahs, né, como uma lembrança no pós-79, né, no pós-revolução, com uma tentativa até de reidentificação dos iranianos e de dar legitimidade àquela revolução nos anos 70, né? Então, esse é um período, é um marco, né, um dos marcos históricos que eu diria mais importantes da história do Irã, para a gente entender que ele depois ele vai ser resgatado com a Revolução. E agora, quando a gente volta a 2026, trazer um paralelo com os tempos atuais, né? A grande pergunta que a gente ouviu na semana passada, né? Quem é que está liderando? Quem é que lidera essas manifestações no Irã, né? Alguns disseram, não, é o filho do Palev, é o príncipe herdeiro, entre aspas, né? Ele foi às redes sociais, até criou uma conta, até estou seguindo para acompanhar, né? Mas ele não tem essa, eu não diria legitimidade, ele não tem essa adesão majoritária dos movimentos que hoje manifestam e protestam no Irã, né? São movimentos muito dispersos, que estão tentando construir uma coesão, né? Estão tentando encontrar uma figura de referência. Pahlavi pode ser um, né? Mas daqui a pouco pode ser um outro nome até interno, porque Pahlavi não mora no Irã há décadas, né? E que resgata um pouco desse sentimento de Mossadegh, resgata um pouco desse sentimento pré-1979, né? Só que a questão é, se os ayatollahs tinham uma figura forte, uma liderança, uma representação em 1979, com o Khomeini, depois com o Khamenei, agora em 2026 a gente não enxerga essa figura, não existe um nome que traga todos esses grupos de oposição ao regime dos ayatollahs, né, e que consiga até mesmo derrubá-los ou contestá-los, né? Não existe uma Maria Corina Machado, digamos assim, né, uma figura que represente essa oposição ao regime, né? Então, isso também serve de lição para a gente analisar hoje. A gente precisa voltar lá na história, voltar na década de 50, para tentar entender um pouco o que está acontecendo agora em 2026. Deixa eu só ver quanto tempo nós temos aqui ainda de. Eu estou sem relógio, só para me policiar aqui, São pessoal. 8h30 agora, professor Roberto. 8h30. Nossa, o tempo voa. Então, eu vou dar uma aceleradinha aqui para dar tempo da gente fazer as perguntas.
Pessoal, acho que um outro aspecto importante para entender o Irã pré-Revolução Islâmica era a relação do regime, aliás, do país com os Estados Unidos e com Israel antes da Revolução. Porque hoje a gente tem uma percepção de que os grandes adversários do Irã, segundo os ayatollahs, são Israel e Estados Unidos, né? E como se isso fosse acomodado, como se sempre fosse assim. Não é, né? Então, até a Revolução, a gente vai ter um alinhamento estratégico com os Estados Unidos durante a Guerra Fria, né? Até como um mecanismo de contenção ao comunismo no Oriente Médio, né? Tem toda a questão da tentativa de inserção da União Soviética no Afeganistão, né? De desestabilização da Índia, do Paquistão, de outros países da região da Ásia Central e do Oriente Médio, até porque a fronteira da União Soviética era expandida. Se a gente pensa que Azerbaijão faz fronteira com o Irã, e o Azerbaijão era uma das repúblicas soviéticas, então existia essa fronteira, né, de fato, e a gente tinha um alinhamento estratégico, então, como os Estados Unidos, que envolvia desde cooperação militar até um envolvimento econômico, como a gente vê a questão do petróleo, e de inteligência com Washington, né? Então tem todo aquele episódio que virou filme, virou livro, enfim, a questão da embaixada norte-americana em Teherã, né? E muitos autores, aí entra até talvez um pouco nas teorias mais especulativas, né? Mas muitos autores falam que a facilidade com que os iranianos sitiaram a embaixada norte-americana é porque existia essa cooperação prévia de inteligência, se sabia muita informação sobre a presença dos Estados Unidos naquele país, né? Então, era um regime de proximidade, né? Existia uma cooperação, a família Pelev vai buscar refúgio nos Estados Unidos, né? Seus filhos serão educados lá, farão universidade lá, os colleges, enfim, vai haver até uma receptividade da comunidade persa barra iraniana, né? Que hoje é muito forte, está nos Estados Unidos, em oposição ao regime dos ayatollahs, né? E com Israel existiam relações pragmáticas e estratégicas, né? Alguns autores colocam não eram as melhores relações do mundo, mas era uma relação pragmática, uma relação estratégica para a existência dos dois estados, que se rompe depois da Revolução, né? Hoje, um dos axiomas do regime dos ayatolás, abre aspas, é a extinção do Estado de Israel, né? Defendido por suas figuras políticas, por ex-presidentes do Irã, né? Lideranças políticas do Irã, uma relação completamente diferente daquela que existia antes, antes da Revolução, né? Eram relações pragmáticas. Por que eu trouxe o caso específico do Estado de Israel, né? Para a gente entender o quanto se modificou esse contexto geopolítico da região, né? Assim, num marco de 40 anos, né? 40 anos em termos históricos é nada se a gente for pensar. Em termos civilizacionais, é praticamente um grão de areia no deserto, né? Então, essas relações se transformam praticamente da noite para o dia, né? Há um rompimento de Teherã com os Estados Unidos, com Israel, né? E se adota uma narrativa anti-Estados Unidos, anti-Israel, eu diria até não apenas anti-sionista, mas antissemita, inclusive, por parte daqueles que vão comandar o Irã posteriormente. Mas isso, de novo, é tema para as próximas aulas, né? Então a gente vai perceber a tentativa de colocar esses novos posicionamentos na sociedade iraniana, né? De novo, com uma mudança brusca, com uma rapidez, né? Pouco percebida na história, né? Com poucos exemplos na história. E já nos aproximando aqui para a parte final, falar um pouquinho sobre a sociedade iraniana pré-revolução, né? E o que respinga nos dias de hoje, né, sobre o Estado, sobre o clero e esse papel contra-hegemônico que o Irã se coloca, né? Então, o que acontece falando um pouquinho sobre a Revolução, né? O xiismo se coloca como uma fonte alternativa de legitimidade política, num momento em que a figura do Shah é contestada, num momento em que a própria monarquia é contestada, a religião, e principalmente a sua vertente xiita, ela ganha uma maior adesão e ganha uma maior legitimidade face a esses outros atores.
Que aí, pessoal, de novo, mais um paralelo com 2026, para a gente tentar entender o que está acontecendo hoje, né? Qual é a alternativa ao regime dos ayatollahs que tem se lançado hoje no Irã? Fica o grande ponto de interrogação, né? E aí eles conseguem, né, o clero acaba se tornando, se conseguindo se tornar um ator social autônomo, ou seja, diferente da monarquia, e principalmente descentralizado, né? As mesquitas serão utilizadas não apenas como um espaço sagrado, um espaço religioso, mas, sobretudo, como um espaço de mobilização política. Lembra que eu falei anteriormente do interior do Irã, o Irã rural, o Irã pobre, o Irã subdesenvolvido, o Irã periférico? É justamente neste Irã que o clero começa a ganhar, né, maior adesão, consegue mobilizar politicamente e que vai servir depois uma das principais bases para a Revolução de 1979, né? Então, a religião, em contraste com o petróleo, acaba se tornando uma linguagem de resistência à figura do Estado secular. Por isso, a religião terá um papel, eu diria, central na revolução, né? É ela quem conduz aqueles que são excluídos e aqueles que vão provocar a revolução no ano de 1979, né? E aí, nós chegamos, né, a uma crise de hegemonia, chegamos a uma crise de legitimidade do regime Pahlavi, né? Ou seja, com o uso, né, se por um lado a gente tem um descontentamento da população, um processo acelerado de exclusão política, ampla desigualdade social, socioeconômica, do outro lado, a gente vai ter um aumento da repressão sistemática e uso da polícia secreta. Se hoje os ayatollahs têm a polícia dos costumes, a polícia, né, da moral, enfim, depende da tradução como se coloca, né? Naquela época você tinha uma polícia secreta, que serve também como um aparato de Estado de repressão, né? E aí, eu diria, né, citando os autores que são especialistas em Irã, é um momento que a gente vai ter uma das viradas de chave, talvez que é um ponto de não retorno, né? Essa dissociação entre a política externa para o Ocidente e as demandas internas, né? Então, vai ser com essa virada de chave que será o grande, ou talvez mais importante, elemento de desestabilização do regime, né? De enfraquecimento do regime e, por fim, de deslegitimização do regime, né? Então, é a pá de cal, talvez, para a queda do regime, né? E que vai trazer uma convergência de uma oposição secular e religiosa pela primeira vez, né? Resgatando a identidade, resgatando o nacionalismo, questionando a ingerência estrangeira e questionando a autoridade do Shah, né? Então, esse é a antessala, digamos assim, para a Revolução, né? É o começo do fim do regime Pahlavi e da própria monarquia. E aí a gente chega, né, à Revolução, já fazendo uma conexão com o que vocês verão na próxima aula, da Revolução com seus impactos, né? A gente vai ter a figura da liderança carismática do Khomeini, né? Então, se a gente observa uma perda de credibilidade, uma perda de carisma, de legitimidade do Shah. Por outro lado, o Khomeini ele consegue trazer esse carisma, construir esse carisma na sociedade iraniana, naquela que se sentia excluída, posteriormente nas elites. Por isso, boa parte das elites, a Zarnafis em um dos casos, né, que eu falei, a família dela sai do Irã, que passa a ser perseguida, né, pelo clero, por aqueles que tomaram o poder e que vão formular o princípio do governo do jurista islâmico, né? Do velayat faqih, ou seja, a figura da lei da religião, do princípio da religião, né? Que vai criar um regime híbrido, né? Sai de uma monarquia com essas características autoritárias e institui uma república teocrática e autoritária, né? E aí vai reformular toda a sua política externa com a ruptura com os Estados Unidos e o Estado de Israel, né? Então, a revolução ela vai atacar diretamente, isso que o Gunther muito provavelmente vai abordar amanhã com vocês, ela vai atacar diretamente os pilares do que sustentavam aquele Estado, né? Aquele regime.
a figura da secularidade, a figura da modernização, a figura, né, do monarca, ou seja, do poder centralizado, que depois eles vão acabar centralizando no Khomeini e mais tarde no Khamenei, né? Então, esses pilares que sustentavam o Shah, o seu regime e aquele antigo Estado iraniano vão acabar ruindo, vão acabar se desestruturando e deixando de existir com a Revolução de 1979. E aí chegamos ao final, tentei fazer dentro do tempo e agora abrir para as perguntas, né? Trazer um panorama, pessoal, falar aqui um século, aliás, meio século de história do Irã pré-revolução de 79, tá bem? Abro para as perguntas enquanto eu tomo uma água aqui. Obrigado, professor, pela excelente explicação sobre um tema tão delicado e importante, como é nos dias de hoje, como a questão iraniana, que ainda está vigente, ainda está acontecendo alguns protestos, claro, não tão fortes, e contundentes como os das últimas 2 semanas. A internet no Irã já voltou ao normal, o regime iraniano já liberou para a população e a gente vai ver os próximos passos disso também nas próximas aulas, nas próximas 2 aulas, que serão amanhã e quinta-feira, respectivamente, no mesmo horário, 19h30 até as 21 horas, no máximo. Informo também a todos que estiveram presentes hoje, amanhã e quinta-feira receberão o link das aulas também no seu e-mail cadastrado, no link de formulário. No máximo 16h30, 17 horas estaremos enviando o link das aulas de amanhã e quinta-feira. Professor Parto, a minha primeira pergunta é minha. Depois temos 3 questões aqui. Também informo que enviamos há algum tempo atrás o link do formulário de que dá direito de presença da aula, que dá direito às horas, seria o certificado de horas complementares. Desculpa. A minha primeira pergunta, professor, é um pouquinho depois da sua aula, mas eu acho que vai ao encontro. É, São duas revoluções em 79. Eu acho que esse é um ponto interessante. Tem a revolução, que é uma revolução muito mais social do que religiosa, Exato, da, da retirada do Shah Reza Pahlavi do poder, e a segunda revolução, que vem logo depois, é uma revolução religiosa. exato. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso, porque as pessoas acham que foi tudo a mesma coisa, mas foi uma revolução logo depois da outra. Eu acho que é importante trazer esses elementos à mesa aqui online que nós estamos, sobre essa diferenciação do que foi a primeira revolução, que foi a retirada, e, consequentemente, a volta do Khomeini, e depois a segunda revolução, que é a revolução religiosa, que instala de vez, enfim, até os dias de hoje, a República Islâmica do Irã. Exato, boa pergunta, Augusto. Até tem um livro muito bom, eu estava abrindo aqui porque eu não tinha pedido as recomendações, né? Isso já é a pergunta da Viviane Soares Gama. Eu falei Perry Anderson, é outro Anderson, é Scott Anderson, troquei os nomes, né, que ele fala sobre essas duas revoluções, né? De fato, nós vamos ter duas, eu diria até três revoluções, né? O Norman Lowy, no História do Mundo Contemporâneo, ele nos fala que o Irã passa por três revoluções. Tem a revolução política, né, com a queda da monarquia, a queda do Shah, família Pahlavi, né? Tem a revolução dos ayatolás, né? Ele nem trata como uma revolução islâmica, porque o fundamentalismo vem como consequência. E tem a revolução social, né? Que seria uma terceira característica, porque uma é mais política, outra é político-religiosa e a outra é social, né? Que é quando o Irã, de novo, esse Irã excluído, esse Irã do interior, se manifesta, se coloca em oposição ao regime monárquico, dá uma certa legitimidade para os ayatollahs, mas rapidamente também é reprimido porque discorda daquele novo regime colocado. Então a gente vai ter, eu diria, eu parto desse pressuposto que são três revoluções que vão acontecer ali entre 78, que começa no finalzinho de 78 até 81, quando tem a consolidação do regime dos ayatollahs. A revolução política é
é o que eu falei agora no finalzinho da apresentação, né? É a perda de legitimidade, é o autoritarismo, é a perda até, eu diria, de um suporte dos seus aliados externos do Pahlavi, né? Ou seja, em que a monarquia ela começa a ruir, é o primeiro pilar. A revolução dos ayatolás é a revolução de ordem mais religiosa, mas que tem um componente político, é o retorno do Khomeini, né? Que tem uma adesão até mesmo de parte das elites. Eu acho que isso é muito importante trazer, Augusto, né? Parte da elite iraniana apoia a chegada dos ayatolás, né? Que depois vão ser perseguidos, né? Então, esse é um componente muito importante. E essa revolução social, que eu acho que é pouco trabalhada, um pouco falada até mesmo, que é a revolução que se perdeu e que, sendo muito ousado, ela vai encontrar ressonância no que nós estamos vendo hoje em 2026. O que eu acho que nós estamos vendo em 2026, não sei se o Gunther concorda, se outros analistas concordam, ela não é uma revolução religiosa, né? Talvez tenha um objetivo religioso, tenha, né? Obviamente, tentar tirar o Khamenei, né? Mas eu não vejo como a religião uma questão central. Ela não necessariamente é uma revolução política, a de 2026, como a gente viu em 79, 78, 79. Talvez a consequência seja a queda do regime. O que eu enxergo hoje é uma revolução de ordem social, muito semelhante ao que a gente viu lá em 78 e 79. Ou seja, a população indo às ruas descontentes com o andamento da economia, com as sanções externas que o Irã tem recebido, que prejudicam o seu modo de vida, né? E que vão questionar, sim, o papel do Estado controlador, do Estado autoritário, né? Mas lembrando, o Pahlavi no final era autoritário, tinha a sua polícia secreta. Então eu traçaria esse paralelo do que a gente está vendo hoje, em 2026, com aquela revolução social dos anos 70, né? São três revoluções distintas em que uma vai se destacar, evidentemente, que é a revolução dos ayatolás, né? Que vão permanecer no poder, então, desde 1979. Mais especificamente, desde 81, quando o regime se consolida e rompe definitivamente, tanto com os Estados Unidos, como quanto o Estado de Israel. Vamos lá, temos duas perguntas, as indicações de bibliográficas o professor já passou. Pergunta da Helena, poderia explicar melhor a questão da base da revolução que o senhor afirmou ter sido os clérigos e sobre os estudantes da UT e os jornais vinculados ao TUDE e o SEDAI? Perfeito. Só para terminar aqui as indicações, tem três livros, eu vou colocar aqui no chat, acho que eu tenho acesso ao chat, né? Deixa eu colocar aqui para responder a última pergunta. Deixa eu digitar aqui a resposta, peraí. Ó, O que eu não contei, da Zarna Fisi, deixa eu colocar para todo mundo. Aqui. O que eu não contei, a Zarna Fisi. A Revolução, esse aqui é um livro mais didático, tá? Mas é um bom explicativo da Revolução, do que é a Revolução Iraniana, já é um livrinho um pouco mais antigo, mas ele traz esses principais pontos, a Revolução Iraniana do Oswaldo Kodjola e o King of Kings, The Iranian Revolution, tá? Que eu confundi o autor, não é o Perry Anderson, é o Scott Anderson, tá? Que ele fala um pouco sobre o que aconteceu, o que está acontecendo no Irã, tá? É um livro interessante, tem alguns pontos, né, que são questionáveis, mas eu acho que ele traz um panorama do que foi a Revolução Iraniana. E tem outro livro, tá? Esse é mais genérico, deixa eu colocar aqui, História do Mundo Contemporâneo, Norman Lowery, tá? Que é um livro que eu gosto bastante, ele traz essa questão das três revoluções, certo? Bom, respondendo a pergunta aqui da Helena, então, de novo, a questão da base, né? Dessa revolução de ordem religiosa, tá? A revolução de ordem política, ela também vai ter uma participação, eu diria, importante dos clérigos, né? Porque, como a gente viu na apresentação, e o Anderson traz muito isso, né? Os templos, as reuniões, os representantes da religião serão considerados como figuras de destaque, figuras de identificação, principalmente naquele interior empobrecido do Irã, né? E que vão criar as bases para
a revolução política, né, no interior do Irã. De novo, a revolução social, a gente deixa ali num cantinho, deixa ela numa outra gaveta, né? Mas o clérigo ele vai ter um papel importante, né? Assim como os estudantes vão ter, né? Os estudantes, eh, não apenas da UT, mas eu diria o movimento estudantil iraniano, ele vai ser parte da revolução social e da revolução política, né? Que é o que a gente vai enxergar na antessala da chegada dos clérigos. O que me parece, aliás, o que me parece não, o que a história registra, todos esses movimentos, que até tinham uma verve, né, democrática, de contestação ao regime autoritário, eles são recebidos pelos clérigos, pelos ayatolás, pelo Khomeini, nos primeiros meses do novo regime, da nova república, mas sequencialmente acabam sendo excluídos e acabam sendo perseguidos. Tá? Me lembra muito nesse caso, fazendo aqui um outro paralelo, né, o que a gente viu com Saddam, dadas as proporções, por favor, não estou dizendo que é igual, mas muito parecido com o que aconteceu com Saddam, não, com Assad, né, na Síria. Movimentos que apoiaram uma revolução, que apoiaram uma mudança de regime, mas que depois passam a ser perseguidos, né, que passam a ser tratados como oponentes. Tanto é o caso dos estudantes, né? Acho que o caso dos estudantes é o mais emblemático. E o clérigo acaba se ocupando, se infiltrando nesses espaços, tá? O Anderson fala bastante disso na obra, né? Voltando para 2026, tá? Para tentar fechar a minha resposta. O que a gente consegue acompanhar hoje? De novo, a internet tinha sido cortada, as informações são imprecisas, né? Difícil acesso à informação. O que eu percebo é que há uma fragmentação desses movimentos. Por isso é difícil a gente pensar no curto prazo uma mudança de regime. Tá? Embora tenha aí analistas que defendam, enfim, vai acontecer. Pode ser que aconteça no médio prazo, no longo prazo. Acho que no longo prazo sim vai acontecer uma mudança de regime, até porque o Khamenei não consegue eh, criar uma figura que o substitua, né? Já falaram no filho, num apadrinhado político, um afilhado político, enfim. Mas, diferentemente da relação que tinha Khomeini e Khamenei, eu não vejo isso hoje acontecendo no caso do Khamenei. Mas me parece muito fragmentada, muito pulverizada ainda essas manifestações. Elas têm vários temas, a questão social, a questão econômica, a questão política, o Palev tenta se colocar, né, o príncipe herdeiro tenta se colocar como uma figura representativa, mas não tem a legitimidade ou eu diria, a coesão em torno do nome dele, né, como ele esperava que o tivesse, que ele chegasse hoje em Teherã e fosse recebido de braços abertos para esses manifestantes, muitos até são contrários à monarquia. Então, enquanto não existir essa coesão, enquanto não conseguir encontrar um elemento em comum, uma figura de liderança, o regime consegue controlar, né? Alguns analistas até falaram que o próprio presidente poderia ser essa figura de transformação. Eu acho muito improvável, né? Hoje a figura do presidente do Irã, ela é fortemente vinculada ao conselho, né? É fortemente vinculada à estrutura de poder clerical, né? Então, eu acho improvável que o presidente pudesse, em algum momento, ser uma figura de mudança de regime, né? Daí a gente vê esses movimentos estudantis, movimentos no exterior, tentando encontrar uma figura em comum, tá? De novo, eu recomendo mais uma vez o livro da Zarna Fizi, né? Como ela conta essa dificuldade lá nos anos 70, nos anos 80, de já ter uma figura de oposição, né? Então, eu acho que é um livro que nos abre um pouco de horizonte para analisar o cenário atual. Se eu te conseguir responder, eu deixei com mais dúvidas. Professor, temos mais duas perguntas aqui antes que chegue no nosso horário, até às 9. É, per- Tentar juntar as duas perguntas, pode ser, professor? Daí a gente consegue Pode. responder as duas juntas. E a pergunta que não tem o nome da pessoa, mas é uma pergunta interessante, sobre o ângulo
Weir Company e a Operação Ajax, a intervenção estadunidense nos protestos para a derrubada do Mossadegh, que quer, na verdade, um presidente eleito democraticamente no Irã. Bem, tá. E a segunda pergunta, acho que também, que já um pouquinho depois, para 79, poderia nos explicar um pouco sobre a coalizão, que eu acho que é interessante. A coalizão e depois da separação, que isso também é importante, entre a esquerda e os islamistas durante a Revolução. Eu acho que vai muito em encontro das mini-revoluções que tiveram dentro do ano, iniciando em 78 e continuando em 79. Exato, exato. E tem aqui o comentário da Helena, né? Apesar de que é reformista até a segunda página, né, Helena? É que se a gente pega como o Ibrahim Raisi, que era o antigo presidente, que morreu num trágico acidente de helicóptero, que era bem mais próximo ao regime, eu pensei que ia dar para ser considerado alguém mais aberto, digamos assim. Exato, mas eu não diria que ele é liberal ou até mesmo o reformismo dele é até a segunda página, né? Ele joga dentro das limitações do cargo, né? Eu tinha comentado ali do Mossadegh, sim, a gente teve uma intervenção dos Estados Unidos, né, nos protestos, e é controversa, né? A história, ela coloca que ele tinha uma adesão das elites políticas, né, e de parte da sociedade, mas que teria, num segundo momento, rompido, né, com esses movimentos e que por isso ele havia sido, ele seria destituído, não sofre o golpe, né, não segue adiante porque questiona até mesmo o papel da companhia na redistribuição do petróleo, né? Eu acho que é um dos casos mais controversos. E, de novo, eu acho que é uma das sementes para a revolução social, né? Dentro daquela lógica das três revoluções. E na pergunta aqui da Grazi Almeida, né? Sim, Grazi, a gente vai ter, né? Essa coalizão, não sei se a gente pode chamar de uma coalizão, mas de um movimento uniforme para uma mudança política, né, uma mudança institucional, né, entre a esquerda, entre os clérigos, entre os reformistas. Você vai ter até um movimento mais conservador também, né? A gente tem que entender que a noção de esquerda e direita é muito diferente nesse contexto, 1979, 1978, 79, no Irã, do que esquerda e direita hoje em 2026, tá? A gente vai ter vários grupos, mas que encontram na Revolução uma forma de mudar aquele regime que era autoritário, né? Uma monarquia autoritária, substituído por um novo regime republicano que rapidamente é cooptado pelo clérigo, né? Pelo clérigo islâmico. Então, e que vai ser perseguido depois, que é mais ou menos o que eu tinha respondido ao Augusto, né? Essa terceira revolução, ela me parece rapidamente suprimida, né? Então, não apenas a esquerda, né? Os socialistas iranianos, mas até grupos mais moderados, grupos de centro, também vão sofrer algum tipo de perseguição, algum tipo de controle daquele novo aparato estatal, né? Acabam sendo ou cooptados, se tornam uma nova elite política, né? Aderem àquele novo movimento, ou acabam deixando o país, né? E que viram uma oposição no exterior, né? Acho que esqueci de falar isso. Hoje, talvez a grande figura de oposição do Irã, ela seja nas comunidades expatriadas, nas comunidades no exterior, né? Que tentam se coordenar de alguma maneira em oposição ao regime dos ayatollahs, né? E aí a gente vai ver de tudo, de uma esquerda mais radical até movimentos de uma centro-direita, aí já nos espectros políticos contemporâneos, tá? Que se colocam como uma tentativa de construir essa oposição, de manifestações contrárias ao regime dos ayatollahs, que é o que a gente tem observado agora recentemente, mas que, para finalizar, não necessariamente encontram convergência com os manifestantes que estão internamente, que estão dentro do Irã, tá? Até pela questão da repressão, né? E que é o que as ONGs têm colocado, né? As ONGs de monitoramento do Irã colocam que talvez o Ocidente precise entender que essas manifestações elas têm como um primeiro objetivo uma questão econômica e não política necessariamente, né? E aí, para amarrar com o comentário da Helena, vem o papel do Pezeshkian, né? Esse presidente reformista que poderia ser um ponto
eh, um algodão entre os cristais, digamos assim, um ponto de controle desses movimentos convergentes, mas que eu sou muito cético na capacidade dele conseguir uma mudança estrutural. Talvez conjuntural, que a gente está vendo agora, né, até por pressão dos Estados Unidos, mas estrutural, sou muito cético com relação a isso. Tentei E amarrar também, aqui as três e também é perguntas. importante ressaltar que o presidente ele só pode concorrer caso o líder supremo aprove. Exatamente, exatamente, com as bênçãos do clérigo. Professor Roberto Webel, 2059, muito obrigado. Estamos entregando no horário. Agradeço a presença de todos e de todas que estiveram presentes. Agradeço a presença do caríssimo amigo também, professor